fez lá toda a parte do CNPJ, abertura da empresa lá, tudo certinho, e você tiver o seu contrato social em mãos, e você tiver tudo certinho, tiver tudo liberado, aí vem a parte do CREA e o CFT. Aí o que seria esse CREA e o CFT? Igual eu já expliquei em cima, o CREA é mais para engenheiro e o CFT é mais para os técnicos. Mais para baixo e você vai entender o que cada um deles tem de diferença. Com o CNPJ pronto, agora entra a parte de legalizar o provedor nos órgãos competentes. O primeiro deles é o CFT ou o CREA. Então, assim, abrir o CNPJ, assim, não seria um órgão que fiscaliza o provedor. E sim, quem vai fiscalizar isso, se você tem um CNPJ ou não, é a própria prefeitura. Por exemplo, se você sofreu uma fiscalização da prefeitura, eles vão te pedir um CNPJ. E se você não tem o CNPJ, aí você vai regularizar a parte do CNPJ. Agora, se você sofrer, agora os órgãos mesmo e fiscaliza lá o provedor em si, o provedor de internet e está exercendo as atividades, é o CFT, o CREA e a Anatel. Então são 3. Então, para você, o primeiro você tem que regularizar o seu provedor ou é no CFT ou no CREA. Então, aqui, ó, um CNPJ pronto, agora entra a parte de regularizar o provedor nos órgãos competentes. O primeiro deles é o CFT ou o CREA. Mas, afinal, o que é o CFT e o que é o CREA? O CFT aqui, ó, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, é um órgão e regulamenta e garante o livre exercício das atividades profissionais dos técnicos e técnicas a nível nacional. Ou seja, em poucas palavras, toda empresa que trabalha com telecomunicação é obrigada a ter um técnico responsável, sendo responsáveis pelas atividades da empresa, independente do tamanho da empresa. Então, assim, você que quer entrar no ramo de provedor de internet, no ramo de telecomunicação, independente do tamanho da sua empresa, você precisa de uma pessoa que assina pela sua empresa como responsável pela empresa. E hoje tem 2 formas de se fazer isso. Tem o CREA e o CFT. O CFT, uma pessoa e tem um curso técnico e ele tem a carteirinha toda cadastrada lá no CFT e tem que ser um técnico em telecomunicações, por exemplo. Tem uns outros cursos técnicos e eles aceitam, mas o mais comum assim, é o técnico em telecomunicações. O profissional ele precisa estar habilitado lá no CFT, ele precisa fazer um processo lá no CFT para ele receber a carteirinha e ele pode assinar para 10 empresas, independente do lugar no Brasil essas empresas tá. Então, se a sua empresa é lá do Amazonas e você achou um técnico do estado de São Paulo, não tem problema nenhum, ele pode assinar para sua empresa sendo lá do Amazonas. Isso não tem problema nenhum, desde que seja no território brasileiro. Então, isso não vai interferir. Então, assim, lá no CFT, se você regularizar a sua empresa no CFT, você vai precisar de um técnico para assinar para a sua empresa todo ano, todo mês. E se você optar por regularizar no CREA, aí já não pode ser um técnico e pode assinar para sua empresa. Aí é só um engenheiro e pode assinar. Então, assim, a diferença e no CFT, uma pessoa e tem o técnico, e ela tenha todo o cadastro lá no CFT, tem a carteirinha, tudo certinho, ela está habilitada para assinar para as empresas, pode ser um técnico. Agora, se você optar por legalizar a sua empresa no CREA, aí você tem que pagar um engenheiro todo mês. E a diferença é muito grande, porque você pagar um técnico todo mês para ser responsável pela sua empresa é um valor. Para você pagar um engenheiro para ser responsável pela sua empresa todo mês é outro valor totalmente diferente. Então, assim, a questão de valor é muito grande. Hoje a gente dá em torno aí, dependendo aí, mais de R$ 1.000 de diferença. Então, para vocês verem, a diferença é grande. E aqui eu coloquei aqui, ó, o técnico responsável tem que estar cadastrado no CFT e ele
que vai cadastrar a empresa e vincular a ele. Então, quando o técnico ele tem a carteirinha para assinar para a empresa, ele vai entrar no sistema lá do CFT e ele vai cadastrar o seu provedor lá. Ele vai fazer todo o cadastro para você lá, tudo certinho, vai mandar todas as documentação, todas as papeladas e eles pedem, e ele vai vincular a sua empresa a ele. Ou seja, se eu for assinar para sua empresa, eu vou vincular. Você tem a empresa lá, a empresa X Telecom. Eu vou vincular essa empresa a mim. Então, quando você sofrer uma fiscalização, uma denúncia, ou qualquer coisa que seja, uma consulta pela internet, vai aparecer lá o meu nome e eu sou responsável pela sua empresa. Vai aparecer o número da minha carteirinha lá, tudo certinho. Então aqui eu coloco e vai vincular a empresa. Um técnico ele pode ser responsável por até 10 empresas, independente do estado e a empresa estiver atuando suas atividades. Eu falei lá em cima. E aqui eu coloco aqui, ó. Qual o valor para manter uma empresa cadastrada no CFT? Então assim, ó, qual é o valor para você manter a sua empresa todo mês cadastrada lá no CFT? Para a empresa em dia no CFT, a empresa tem que pagar um valor de abertura e na hora do cadastramento é o TRT. É uma taxa de R$60 e mais a taxa de análise de registro, é R$300. E tem a taxa de anuidade, é proporcional. Então assim, ó, se você for juntar aqui, ó, quando eu for dar entrada para regularizar a sua empresa lá no CFT, logo de cara você já tem que pagar um valor. É uma taxa, a TRT de R$60 e outra taxa, e só para eles analisar as documentação. E a taxa de análise de registro. Então assim, eles cobram R$300 para analisar toda a papelada e eu encaminhei para eles ver se a sua empresa está tudo certinho, se a sua empresa o CNPJ está correto, se o CNPJ da sua empresa foi aberto de forma correta, se não é o MEI, por exemplo. Então assim, aqui já dá 360 e você tem que pagar a anuidade, ela é proporcional. A anuidade ela é R$350 por ano. Então assim, todo ano, após você estar regularizado, todo ano você tem que pagar R$350. E quando você vai fazer o primeiro cadastro da sua empresa lá no CFT, quando você vai se regularizar lá no CFT, você tem que pagar R$60 mais 300 e esses 350 você vai pagar proporcional. Por exemplo, assim, 350, se você for regularizar a sua empresa no mês 6, então você vai pagar metade disso. Então é 300 mais 60 mais a metade disso. Vai dar aí vamos por aí uns 500 mais ou menos, R$500, 500 e pouquinho, mais ou menos aí. Então é mais ou menos aí para vocês entenderem o que vocês vão pagar para vocês manter a sua empresa cadastrada no CFT. Você manter a sua empresa cadastrada no CFT é uma coisa. Você pagar o técnico responsável para assinar todo mês para sua empresa é outra coisa. No CFT, você vai pagar essa taxa aqui uma única vez. Essa outra taxa e você vai pagar uma única vez, é a taxa de abertura. Depois você vai ter essa taxa aqui uma vez por ano. Então todo ano, todo no começo do ano, você vai ter essa taxa para pagar. Porém, ela pode se dividir em até 5 vezes no boleto. Então você pode pagar lá 60